Eu pedi essa oração aqui para minha filha porque essa semana eu já vou começar aqui dizendo que foi uma semana em que, desde o momento em que eu recebi o convite para subir aqui e ministrar o coração de vocês, eu fiquei extremamente feliz e um pouco preocupado com a palavra que o Senhor pediu que eu trouxesse hoje. Meu coração se encheu de muito temor e eu pedi a Ele que fosse uma palavra que fosse realmente falada ao coração de vocês, que vocês sentissem a presença dEle e saíssem daqui de uma forma totalmente diferente da que vocês entraram. Isso não vai só depender dEle, não vai só depender de mim, é pessoal, é de cada um. E eu creio que o Senhor vai falar ao coração de cada um nessa noite através da palavra que o Senhor vai trazer ao nosso coração. O texto base que eu vou usar aqui, já para não tomar muito tempo, é Mateus 8, do versículo 5 ao versículo 13. Essa passagem ela é muito conhecida, né? A gente já ouviu falar muito sobre ela, mas é uma passagem que fala muito ao meu coração. E ela fala extremamente de fé. Ela para quem presta atenção aos detalhes dessa palavra, ela é focada em fé, Gerson. E uma fé que é totalmente sobrenatural. Uma fé que não pode vir de nós, se não for Cristo que nos dá essa fé. Eu vou ler o texto e a gente vai decorrer um pouco aqui e fazer uma análise sobre ele. Capítulo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dizes apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. Digo ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma da hora, o servo foi curado. O tema dessa mensagem é uma fé que atue por meio de amor. Ao término dessa ministração, eu acho que nós vamos ser capazes de manifestar uma fé digna de elogio. E por que eu falo isso? Por que manifestar uma fé digna de elogio? Porque a fé, ora a gente crê, ora a gente não crê, ora a gente está muito firme, ora a gente não está muito firme, ora a gente caminha, ora a gente não caminha. Se a gente analisar direitinho o texto e buscar por uma fé dessa, a gente encontra. Quando a gente pensa, eu sei que aqui tem pessoas que têm entes queridos em casa e que precisam ser curados, que precisam manifestar uma fé e que precisam vê-los bem. Eu sei que aqui tem várias necessidades de famílias nesse sentido. Eu também sei que aqui tem jovens, tem pessoas que desejam a compra de uma casa própria, de um carro. Os jovens aqui desejam um iPhone de última geração. Tudo isso você pode conquistar por fé. Eu entendo que você pode encontrar isso por fé. Só que nesse texto que nós lemos, ele nos detalha 3 personagens centrais. E é através desses personagens que nós vamos decorrer a palavra de hoje.
O primeiro personagem aqui que eu vejo nessa história é Jesus. Jesus, ele é o principal personagem dessa história. Depois nós temos um centurião. E por último, que é um cara que não é muito falado na história, mas ele está lá. É o servo que estava em casa enfermo e que sofria com dores terríveis. Nós vamos falar desses 3 personagens nessa história. Antes disso, eu queria só voltar aqui à afirmação que Jesus fez. Não encontrei em Israel tamanha fé como a desse homem. É uma palavra muito forte essa que Jesus falou. Em Israel, ele não encontrou tamanha fé como encontrou no centurião. Aí, Josi, eu começo a pensar, quem eram as pessoas de Israel e que caminhavam com Jesus e que não tinham, de repente, uma fé como esse centurião tinha, Wagner? Aí eu me lembrei de João Batista. Eu gosto muito de João Batista. João Batista, Jesus disse isso. Nascido de mulher, João Batista é o maior profeta. João Batista, na época de Herodes, Herodes temia João Batista, porque João Batista pregava e as pessoas se convertiam. E eles tinham medo que João Batista conseguisse derrubar o império deles através de Jesus. Todos admiravam João Batista. João Batista batizou Jesus. João Batista era de Israel, judeu e sacerdote. E mesmo assim Jesus disse que em Israel não tinha tamanha fé como o desse centurião. Ou seja, Jesus ali, em outras palavras, ele poderia ter dito assim, tirando João Batista, o centurião é o que tem mais fé. Não, ele disse que um cara que não era de Israel tinha mais fé do que João Batista. Aí eu vou além aqui no meu devaneio, né? Jesus disse que o centurião tinha mais fé que a própria mãe dele, do que Maria. Por que eu chego a essa conclusão? Porque Maria, todos conhecem a história, ela recebeu a visita de um anjo. O anjo disse que ela daria a luz a um homem que traria a salvação para o mundo, e ela creu nisso. Você quer fé maior que essa? Do nada, você vai engravidar do Espírito Santo e você vai dar a luz ao cara que vai trazer a salvação. Só que Jesus disse que o centurião tinha mais fé que Maria. Ele disse que Maria era de Israel e judia, e deu a luz ao Filho de Deus. E aí eu fico pensando, né? Eu estava analisando, como que Maria tinha tanta fé? Às vezes, esses dias eu estava vendo a Simone fazendo um carinho no rosto do meu filho, 1 ano e 8 meses agora. Ela fazia um carinho no rosto dele assim, ficava cheirando ele e tal, e aí eu observei aquilo meio que de longe, e eu falei, depois que ela sair eu vou fazer também, para ver qual que é a sensação, né? Aí eu peguei o Carlinhos depois, fui cheirar ele já me empurrou com a mão assim, acho que a barba cutucou o rostinho dele ali, ele não gostou muito, mas deu para sentir o cheiro, e era um cheiro muito bom. Aí eu fico imaginando Maria, cheirando o rostinho de Jesus, caminhando com ele, ensinando os primeiros passos, não só ensinando, mas aprendendo com Jesus, porque eu tenho certeza que Jesus, ao nascer, já ensinava pelo que ele era e o que ele é. E Jesus disse que o centurião tinha mais fé do que Maria. Às vezes, lendo o texto rápido, a gente não percebe os detalhes. E aí eu vou propor para vocês aqui, é uma proposta minha, tá? A gente vai fazer um comparativo com outro texto aqui da Bíblia, um outro milagre que Jesus também fez, para a gente só entender qual que é a diferença entre Jesus atender um pedido de fé de uma pessoa que não é judia e de uma pessoa que é judia. Só para a gente entender. Fazer um comparativo. Eu quero pegar um milagre feito para o centurião, que não era judeu, e comparar com o milagre que foi feito por um judeu da época, que foi a ressurreição de Lázaro. Quero fazer esse comparativo com as histórias. Jesus tinha um GR na casa de Maria, Marta e Lázaro. Aí você fala, João tá louco, né? GR naquela época? Já existia GR naquela época. Sabe por quê? Marta, Maria e Lázaro, eles moravam em Betânia. É uma cidade próxima ali aos arredores de Jerusalém, e lá Jesus tinha um GR.
Lá era um local onde Jesus ensinava, curava, dava risadas, e eu tenho certeza que ele participava de um compartilhar muita substância lá naquela cidade, quando ali ele estava. Certa feita, Lázaro ficou doente. Aí Marta mandou chamar Jesus. Ela disse assim para os seus amigos: vai lá e manda chamar Jesus. Esses amigos foram, chegaram até Jesus e disseram: Marta pediu para que você fosse lá, ela mandou te chamar. Jesus disse assim para eles: não vou. E aqui eu estou parafraseando, tá bom? É a minha forma de entender ali a leitura do texto. O Maurício, uma vez comentou comigo, eu não sei se ele vai lembrar, ele disse que quando ele faz a leitura, ele gosta de se inserir na história para entender, estar dentro da história para entender melhor, se sentindo um personagem naquele local, e é isso que eu estou fazendo aqui. Quando os mandados por Marta chegaram lá e disseram, Jesus disse: eu não vou, eu vou esperar mais um pouco, porque essa doença é para glorificar o nome do Filho de Deus. Meu desvaneio aqui. Ele disse: eu vou deixar as coisas piorarem só mais um pouquinho. Passou um tempo, aí Jesus chegou até Marta. Quando ele chegou lá, Lázaro já tinha morrido há 4 dias. Fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. Aí, Marta, foi ao encontro de Jesus. E no caminho ela disse o seguinte: o que ela disse quando ela encontrou Jesus? Vocês lembram da história? O que ela disse? Exatamente, foi exatamente isso o que Marta disse para Jesus. Agora vamos fazer um comparativo com os 2 textos, que eu já trouxe à luz para vocês o que tinha acontecido lá com Marta, já trouxe à luz para vocês o que tinha acontecido lá com o centurião. Vamos fazer um comparativo aqui. Nos 2 textos, tinham pessoas doentes, não tinham? Sim. Nos 2 textos, se a gente for perceber, eles confiaram em Jesus, porque um disse: manda que Jesus venha, e o outro disse, foi pedir a ajuda de Jesus. Tem uma diferença aí, um está mandando e o outro foi pedir ajuda. E aqui eu preciso só fazer uma observação: Marta, mulher fantástica, é só a forma em que foi colocado as coisas para Jesus. Vamos entender agora a reação de Jesus a receber esses 2 pedidos. Quando Jesus ouviu o centurião, ele disse: eu vou agora na sua casa. Essa foi a resposta. Cara, é urgente, preciso ir agora na sua casa. Quando ele recebeu o pedido de Marta, ele disse: vou esperar só mais um pouco. Entende a diferença? Vamos observar aqui a reação de Marta e do centurião ao receber essa resposta de Jesus. E aqui novamente eu digo, eu estou parafraseando, tá bom? Marta: olha, Jesus, quando era para o Senhor, olha o pensamento de Marta, quando ela recebe a resposta de Jesus: olha, Senhor, quando era para o Senhor vir aqui na minha casa, participar do GR, comer, o Senhor veio. Agora que eu precisei do Senhor, o Senhor não estava aqui. Olha a diferença agora para o centurião: olha, Senhor, eu não mereço que vá até a minha casa, mas se eu conseguir encontrar um favor em Ti, se eu conseguir encontrar misericórdia em Ti, vá até lá. Vocês conseguem perceber a diferença dos pedidos? É tudo pedido de fé, é tudo crendo. Marta cria que Jesus poderia ressuscitar Lázaro. O centurião cria que ele poderia ressuscitar o servo dele. A diferença está na forma que você pede, na forma que você se posiciona, com quem você está falando. Você está falando com Jesus. Precisa tomar muito cuidado com isso. Eu trabalhei por um tempo no SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, de uma instituição financeira. Estou lá há 16 anos e por um tempo eu trabalhei nessa instituição. E lá eu recebia reclamações de todas as formas. Lá eu tinha reclamações, a gente tinha até estipulava lá uma base. 50% das pessoas que ligam num saque de uma instituição, elas têm razão naquilo que elas estão pedindo. Elas estão certas no que elas estão pedindo. A gente vai lá e tenta resolver. As outras
Os outros 30% das pessoas que ligam lá é pessoas que não têm razão no que elas estão pedindo. E 20% dessas pessoas são pessoas loucas, que ligam com os desvaneios que você possa imaginar lá. E você também recebe essas pessoas para resolver o problema delas. Eu pensando essa semana na ministração, eu pensei muito forte em questão de oferta, né? E a questão da troca que a gente faz com o Senhor. E é uma troca muito ruim e perigosa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui um negócio para fechar essa semana. Preciso fechar um negócio, é uma grana legal que vai entrar. E aí eu tenho uma brilhante ideia. Não que eu tenha, tá? Mas eu estou aqui parafraseando. Supondo que eu tenha 3 carros em casa. Aí eu chego para a Simone e falo assim, Simone, vamos vender um dos carros. A gente pega, vem na igreja, faz uma baita de uma oferta, e aí eu vou lá e peço para Deus para que Ele nos abençoe. Eu estou ofertando na casa do Senhor e Ele vai me abençoar. Aí, passa-se a semana e eu não fecho o negócio. Qual que vai ser meu posicionamento com Deus? Se o negócio não fechar, se não der certo. Sabe qual que vai ser meu posicionamento com Deus? Vai ser os desvaneios dos atendentes do saque. Eu vou chegar e vou ligar no saque do céu e vou falar assim, eu não quero falar com o supervisor, eu não quero falar com você, eu quero falar direto com o supervisor. Jesus, que negócio é esse? Eu ofertei na tua casa, eu vendi meu carro, dei uma oferta na tua casa e o Senhor não me ajudou a fechar o negócio. Eu quero meu dinheiro de volta. Isso acontece comigo isso, será? Esse desvaneio é só comigo? Porque assim, olha a moeda de troca, que fé é essa? Eu abençoo e aí o Senhor me abençoa. Isso não é fé. Essa não é a fé que o centurião tinha ali. Não é, cara. E a gente precisa entender isso. A sua oferta, o seu dízimo, aquilo que você faz para o Senhor, cara, isso não é digno de elogio. O que é digno de elogio é aquilo que você acredita, naquilo que você não vê, aquilo que você não sabe que não vai acontecer. É a cura daquele ente querido, é aquela vaga de emprego que você queria, o jovem que quer o iPhone, mas é algo que você não tem condições e você crê que aquilo vai acontecer. Tem uma diferença aí. Só que eu gostei quando o pastor Jair falou isso a semana retrasada e eu vou repetir. Mas não é aqui que eu quero pregar ainda. Não é aqui. A gente falou aqui de Jesus. Tinha um outro personagem nessa história que eu também disse que nós falaríamos, que é o centurião. E agora a gente vai lá no versículo 8 e a gente vai perceber o seguinte. Olha o que diz o versículo 8. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. Digo a um vá, e ele vá. Digo ao outro venha, e ele venha. Digo ao meu servo faça isso, e ele faz. Algumas curiosidades sobre o centurião. O centurião, na época romana, era um comandante que tinha ao seu comando em cerca de 100 homens. Esse cara sabia qual que era a autoridade de Jesus. Ele sabia que ele tinha autoridade. Ele sabia que ele tinha um problema e sabia aonde ele poderia resolver esse problema. Ele sabia que Jesus era autoridade no mundo espiritual e que ele poderia trazer a solução que ele precisava para aquele servo dele. Vamos observar o coração desse centurião. O servo, quando a gente observa o texto, ele jazia doente na casa do centurião. Isso, aí eu tento remeter ao passado, né, e fico imaginando, como é que um soldado romano leva ele devia gostar muito desse servo. Pegar esse servo e colocar dentro da casa dele, para cuidar dele. Se isso não for amor, o que é isso, cara? Um servo. Paulo diz em 1 Coríntios 13, 2, se tivermos uma fé poderosa, ao ponto de transportar montes, mas se não tivermos amor, nada seremos. No Novo Testamento aprendemos que para sermos reconhecidos como um verdadeiro cristão, temos que manifestar a fé que atue por meio de amor, que era o que esse centurião teve pelo seu servo. Você quer de fato mexer com o meu coração? Eu faço aqui mais uma pergunta para vocês. Vocês querem de fato mexer com o meu coração? Agrade um filho meu. Isso mexe com o meu coração, você não tem ideia como isso me deixa feliz.
A Juju, não é sempre que ela diz que me ama, é muito raro, ela não está aqui agora, né? Mas é muito raro, eu não estou reclamando também, mas é muito raro ela dizer que me ama. Mas eu sei que ela me ama. E quando ela fala que me ama, não é algo, Thaís, que mexe com o meu coração. Eu não fico encantado, deslumbrado com isso, não fico. Mas quando eu vejo a Juju demonstrando amor pelo Carlos Henrique, cara, isso mexe com o meu coração de uma forma que até eu teceria um elogio para ela se fosse o caso. Porque assim, é a mesma coisa com Deus. Você quer mexer com o coração de Deus? Faz o que esse centurião fez, cara. Ama o teu próximo, vai por ele, luta por ele, tenha fé por ele. Isso deixa Jesus extremamente feliz. Olha o que diz o versículo 6. E disse o Senhor: meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus disse: vou curá-lo. Jesus disse que iria até a casa. Agora, quando a gente pensa nisso, né? Irei curá-lo. Jesus chegou para o centurião e disse: eu vou até a tua casa e eu vou curar o teu servo. Eu fico pensando, se fosse nos dias de hoje, Jesus chegasse para você, Fê, e falasse: quero ir na tua casa. O que você faria nesse momento? Cara, se fosse eu, agora, vamos embora. Vou falar para Jesus não ir na minha casa, eu quero ele lá agora. Lógico que você levaria Jesus para sua casa correndo. Alguns irmãos aqui vai lembrar, talvez acho que o Flávio lembre com mais, que a gente deu muita risada sobre isso. Num período nós estávamos num GR lá no Bom Retiro. E nesse GR, tinha uns irmãos lá que a gente estava indo fazer uma oração, nós levamos um louvor, o El, acho que foi uma vez com violão, nós tocamos lá, fizemos uns louvores lá na casa deles, tal. E aí passou um dia, passou 2, passou 3. No quarto dia, quando nós chegamos lá, acho que o Flávio vai lembrar bem, eles não estavam mais na casa deles. Eles tinham ido para um estacionamento que ficava do lado lá da casa deles, e lá eles montaram um altar de excelência. Tinha um púlpitozinho assim, com uma taça de água, uma cadeira separada para o pastor, as outras cadeiras separadas para os GRs das pessoas que iam chegar lá. Cara, e ninguém ensinou eles a fazer isso. A gente não chegou a falar nada disso para eles. Mas sabe o que eles entenderam? Jesus está vindo para a minha casa, e eu preciso receber Jesus da melhor forma possível. Aí eu começo a entender, por isso que Jesus diz que parece que os de fora têm mais fé do que os de dentro. Que coisa louca, que era o que aconteceu com o centurião não era de Israel. E quando eu pensei nisso, eu falei: Senhor, aí vem a resposta no versículo 7, né? Respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas se disserdes uma única palavra, o meu servo será curado. Ele creu que ele seria curado. É por isso que Jesus ficou tão feliz com a atitude do centurião. Mas, novamente, usando aí a frase do pastor Jair, não é aqui que eu quero pregar ainda. A gente falou de Jesus, já conhecemos Jesus nessa história, já conhecemos o centurião nessa história, mas não é dele ainda, Tom, que eu quero falar. Eu gostaria de falar de um cara que não aparece muito aqui nessa história. De um cara que a gente não sabe, na verdade, nem o nome dele. Só diz que ele era um servo, e aí se você for observar aqui, ó, no versículo 6, diz assim, ó: e disse o Senhor: meu servo está em casa, e disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. É a única coisa que a gente sabe desse servo, que ele estava em casa e em terrível sofrimento. Quando eu olho para esse servo, esse homem aqui que é narrado, ele não tem nome. Eu não sei qual que é a árvore genealógica dele, não sei quem que eram os antepassados dele. Sabe aquele servo que está paralítico ali na cama? Para mim ele é um moribundo, é um cara que está paralisado, sem forças para caminhar, não tem força para ir para a igreja, não tem força para fazer nada, é um Zé Ninguém. A Bíblia diz que ele estava acamado, ou seja, em uma cama há muito tempo. Em nossos dias, se a gente for observar,
Em nossos dias, a gente está passando aqui por uma pandemia, por momentos difíceis. Isso me deixou e deixa pessoas, com certeza, paralisadas, como deixou também esse centurião, que ficou totalmente, o centurião não, esse servo que ficou totalmente inerte. O que ele quis dizer quando ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, e aqui eu parafraseando novamente, eu vejo que esse servo, ele sofria porque estava numa cama, porque não tinha forças para se levantar, e o centurião vai até Jesus, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, e pede a cura daquele jovem que eu acredito ser. Talvez essa palavra que eu vou trazer hoje não seja nem para você. Talvez você seja Jesus nessa história. Ou talvez você seja o centurião nessa história. Mas eu tenho certeza que tem pessoas aqui que são os servos. Que tem pessoas aqui, ou que vai nos ouvir mais tarde, que é o servo que está totalmente paralisado em casa, sem forças para andar, para caminhar, para fazer nada. O pastor Jair ministrou aqui uns dias atrás que nós correríamos como cavalos. Antes dessa pandemia, cara, eu via pessoas a milhão. Aí depois a gente vê pessoas caminhando aqui. E agora a gente vê pessoas paradas, prostradas, sem forças para caminhar. Cara, é perfeitamente normal na caminhada. É perfeitamente normal. Agora, se você se identificou com o servo dessa história, que estava correndo como cavalos, passou a caminhar e agora está se arrastando, essa palavra é para você. Feche seus olhos por um minuto. Me escute, por favor. Curve sua cabeça, leve seu pensamento ao Senhor. Me escute por um momento. Tem momentos em nossas vidas que a gente vai orar e a gente fala: Senhor, Senhor, Senhor. Cara, não sai disso. É Senhor, 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 Senhor. Não muda-se as palavras. Eu pego e imagino aqui o servo, 15 horas da tarde, numa sexta-feira, ele está em cima de uma cama, olhando para o teto, parado. Talvez, e aí só talvez, você esteja assim. Pega seus 2 últimos anos. É só você fazer uma reflexão. Olha aí para os seus 2 últimos anos. O que você evoluiu? Você pode fazer, e aí é totalmente pessoal, você pode olhar e falar assim: cara, eu não conquistei nenhum carro, não conquistei nenhuma casa, eu não vendi, não comprei, não evoluí. Mas para onde eu quero te levar é o que você evoluiu espiritualmente. O que você conquistou para o Senhor? O que você evoluiu dentro da casa dele? Talvez você vá se culpar. Você vai dizer assim: João, de quem que é a culpa de eu estar paralisado? E eu vou dizer para você, a culpa não é sua. Sabe por quê? Porque às vezes, somente às vezes, nós sofremos alguns traumas que nos paralisa. Às vezes a perda de um emprego, a perda de um ente querido. Tem pessoas que entram em falência, e ao entrar em falência, elas perdem tudo, até a vontade de continuar caminhando, de continuar servindo e fazendo a vontade do Senhor. Aqui, eu imagino que o centurião está vendo tudo isso lá na casa dele, vê aquele servo que outrora era um cara que lutava, era um cara que trabalhava, era um cara que fazia a vontade do seu servo, e se vê totalmente parado, paralisado. Às vezes sofrendo um trauma, uma paralisia. Mas
quando eu olho para essa história, quando eu olho para esse centurião, eu vejo que ele também sofria com esse seu servo. E por que ele sofria? Porque só quem tem uma pessoa doente em casa, sofrendo, sabe o quanto é ruim ver aquela pessoa sofrendo e você não poder fazer nada. Só que aí eu trago à luz para vocês aqui que tem uma solução para isso. Quando o centurião vê isso, ele vai até Jesus, ele procura uma solução para essa dor. Ele procura essa solução. O centurião aqui nessa história, meus irmãos, ele foi rogar a Jesus por esse servo doente, que tanto sofria. Talvez, aqui é só talvez, tá bom? Você tenha chegado nesse nível de não conseguir nem pedir ajuda. Talvez você não consiga nem orar mais. Só talvez, meu irmão. Talvez você esteja numa fossa tão grande que não consiga nem pedir ajuda. E aí, com muito temor no meu coração, você pode dizer para mim: João, eu estou nessa situação. Minha vida está paralisada. Não consigo sair daqui, João. Eu não consigo nem pedir a ajuda para Jesus. Eu não consigo, João. Mas, cara, eu caminho com Cristo. Eu estou na igreja e essas coisas acontecem com crente. Com muito temor no meu coração, eu vou dizer para vocês: crente pensa em suicídio. Crente pensa em desistir. Crente fica desesperado. Crente perde o ânimo. Crente perde a fé. Crente também cai. Vocês podem ter certeza disso. Sim, isso acontece. Semana passada, nós fomos ministrados em Salmos 23. E esse salmo, ele é lindo. Ele começa dizendo coisas lindas. O Senhor é meu pastor. Só que o problema é que ele tem o verso 4. E no verso 4, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Então, o dia difícil chega. Ele chega para todo mundo, meus irmãos. E nessa situação, você precisa de alguém que se disponha por você, que vá até Jesus. Aí você fala: João, eu estou igual a esse homem. Deus, estou sofrendo muito, João. Você precisa de alguém que vá até Jesus por você. O centurião se dispôs pelo seu criado. Então você precisa de ajuda para ir até Jesus. Isso porque você não tem condição nesse momento. Esse momento não te permite, você está totalmente paralisado. O servo não conseguia ir até Jesus. Ele precisava de alguém para ir até Jesus. O centurião, ele rogou pelo seu servo. Você precisa de um grupo de oração para orar por você. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Deus irá enviar bons samaritanos para se dispor, para levar a sua causa para Jesus. Oh, Deus. Em alguns momentos,
centurião vai falar por você. E a gente tem centurião aqui nessa igreja. Você pode ter certeza, meu irmão, você não está sozinho. Peça ajuda. Você precisa de um centurião que vá se dispor por você, rogar por você. E se for preciso, ele vai crer por você. Olha como isso é verdade. Para não te constranger, meu irmão, eu não quero fazer isso. Não é do meu perfil. Não precisa nem levantar a mão, tá? Mas pensa aí com teus olhos fechados. Não tem períodos na tua vida, meu irmão, que você não consegue mais crer? Será que isso só acontece comigo? Cara, você ouve uma ministração maravilhosa do pastor, porém você sai daqui, cara, e fala assim: eu não consigo acreditar nisso, Senhor, no que Ele está falando. Eu não creio mais nisso, eu não consigo acreditar nisso. Eu não ia falar, não, mas eu vou. Tem dia, meu irmão, que você não consegue acreditar nem que Deus existe, cara. Talvez você diga aqui para mim que eu esteja, de repente, apelando. Você quer dizer então, João, que eu preciso de alguém para crer por mim? É isso que você está dizendo? Alguém tem que crer por mim? E aí eu vou te responder, meu irmão. Aleluia, Deus. Você precisa sim de alguém que creia por você, porque a palavra do Deus a quem eu sirvo, a quem eu creio, no verso 12 ele disse: então Jesus disse ao centurião: vai, como você creu, assim acontecerá. E na mesma da hora, o servo foi curado. O teu ente querido não tem força para continuar pedindo, ele não consegue se levantar, ele não consegue sair de casa, ele está paralisado, o inimigo paralisou ele, mas você é o centurião na vida dele, você vai crer nele, por ele que não consegue crer. Se você está nessa situação, peça ajuda. João, eu não confio nas pessoas. Eu não tenho ninguém aqui na minha família para ser esse centurião que vá até Jesus e que faça esse pedido. Tem uma solução, meu irmão. Jesus nunca vai te deixar sem uma solução. Se você não confia nas pessoas, se até isso te paralisou, se você não consegue acreditar nos pastores desta igreja, se você não consegue acreditar nos líderes, se você não consegue acreditar nos membros, se você não consegue acreditar no teu esposo, na tua esposa, nos teus familiares, creia que Jesus vai interceder por você. Romanos 8, 26 diz o seguinte: prestem atenção na resposta que você precisa. Da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh, aleluia a Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Cada uma das pessoas que aqui estão, Senhor, paralisadas, alguma área da sua vida paralisada, não consegue caminhar, não consegue seguir, Senhor. Teu Espírito, meu Pai, intercede por nós. Usa-nos, Deus. Tem um louvor que eu gosto muito, e ele reflete muito Romanos 8, 26. Eu não vou me atrever a louvar, mas eu quero recitar ele aqui para você. Esse louvor diz o seguinte:
Espírito Santo, ore por mim. Leva para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, Senhor, e eu não consigo. Me ajuda nas minhas fraquezas. Eu não sei como eu devo pedir, Senhor. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, Senhor, estou pedindo, e só Deus sabe a dor que eu estou sentindo. O meu coração, Senhor, está ferido, mas o meu clamor está subindo, Senhor. Com muito temor no meu coração, meus irmãos, depois de toda essa história, eu aprendo que para atrair a atenção de Jesus, independente do que somos, temos que somente crer em suas promessas, manifestar a fé em seu poder e não depender das nossas habilidades, conhecimentos, para obter a resposta que precisamos. Para você ser atendido por Jesus, você precisa fazer algumas coisas. Você precisa orar com muita convicção e com toda a certeza que Jesus é uma autoridade. Ore sabendo que você é pecador e que não é digno de receber nada. Ore tendo a certeza de que você vai ser atendido em seu pedido. Encontre aprovação em Jesus para a sua fé, para a sua adoração. E com toda certeza, o Senhor vai encaminhar para a sua casa uma palavra de salvação. E você precisa de apenas uma coisa, uma única coisa. E aí eu queria pedir para o Ministério de Louvor, se puder, já vir para cá. Você precisa de Deus você precisa de Jesus de apenas uma coisa. Você precisa de uma palavra, uma única palavra, para que tudo mude em sua vida. Uma única palavra, é isso que você precisa buscar da parte do Senhor. Uma única palavra de Jesus e tudo muda, tudo muda. Eu lidero um pequeno grupo e semana passada eu recebi um pedido de oração, mas o pedido de oração me parecia mais um pedido de socorro. E é por isso que nós estamos falando disso essa noite, essa manhã, porque esse pedido de socorro da pessoa, ela não demonstrou que ela não tinha, ela não percebeu que ela não tinha mais fé, que ela não acreditava no que estava acontecendo. E naquele momento ela precisava de alguém para crer por ela, para orar por ela, para ter força por ela, para ajudar ela. E é com muito temor que eu falo isso para vocês. Tenha fé, acredite. Seja o centurião na vida de alguém.
Tem pessoas precisando aqui nessa igreja ainda. Tem pessoas que vão necessitar que você seja um centurião. Se disponha. Se você não é o servo, você é o centurião. Se você não é o centurião, você é Jesus. Você pode escolher um personagem, mas não fique parado. Viva aquilo pelo qual o Senhor te chamou para viver. Não dá mais para perder tempo, meu irmão. Nós estamos perdendo vidas. E esse é o meu desafio para você. Essa semana talvez você receba de alguém que confia em você um pedido de ajuda. E você precisa se posicionar com esse pedido de ajuda. Você precisa se colocar de joelhos, você precisa clamar, você precisa interceder por ela. Com sabedoria, com inteligência. Reconheça a autoridade de Jesus na sua vida. Reconheça quem que é seu pai. Ele é seu amigo. E por muitas vezes nós ouvimos isso. Você pode ter intimidade com ele, mas respeito. Ele é uma autoridade. Talvez, como Jesus fez lá no início, talvez você ainda não recebeu aquilo que você precisa, que você está pedindo, porque você está se posicionando igual Marta. Se posicione com humildade, porque Jesus pode chegar para você e falar assim: vou esperar só mais um pouco, não vou liberar ainda não. Deixa ele melhorar aqui, porque ele ensina, ele vai demonstrando como é que é. É um processo, tudo na vida é um processo. Mas se posicione reconhecendo Jesus como uma autoridade nesse mundo. Jesus, ele é essa autoridade. E ele pode mudar a sua situação, a minha situação, e pode fazer nos vencer. Creia no Senhor. Eu louvo a Deus, agradeço por essa oportunidade. Fique atento nas mensagens, fique atento no que você vai receber essa semana. E se você é o cara que está em casa, precisando, saia daí. Se você não tiver força, clame ao Espírito Santo e Ele vai te ajudar. Amém? Deus abençoe.